Qual a nossa principal meta de vida? O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Por que nascemos? Qual a nossa missão de vida? De acordo com a evolução espiritual, digamos assim, de cada um, a meta de vida pode variar muito. Para uns, a vida é simplesmente sobreviver. Se eu conseguir sobreviver, já está bom. Então, para uns, a meta pode ser uma meta muito, digamos assim, imediatista. Para outros, a meta pode ser um pouco mais aumentada, largada, que é cuidar da sua família, dos seus filhos. Para outro, pode ser a comunidade que ele vive. Então, ele se torna síndico, ele se torna líder comunitário. Mas para outros, a meta de vida vai se alargando em relação à cidade, ao estado, ao planeta. Então, ele se vê parte de um sistema muito maior. E para isso, a gente resolveu trazer hoje exatamente quais são os ensinamentos, as leis ocultas, as verdadeiras leis que regem o universo e o homem, para compararmos com as nossas metas de vida, para sabermos se realmente estamos seguindo aquilo que deveríamos seguir ou se devemos reorientar a nossa meta e o nosso destino. Com certeza, o ser humano busca a felicidade. Com certeza. A maioria de nós busca o prazer e a fuga da dor. Mas a felicidade não é meramente nos cercarmos de coisas agradáveis, de coisas que nos tragam prazer, satisfação ou recompensa, seja ela financeira, emocional ou mental. E também não é só simplesmente nos afastarmos ou eliminarmos as dores, sejam elas as dores físicas, sejam elas as dores das perdas, das separações, as dores da alma, que às vezes nos afligem e doem muito mais do que as dores físicas. A verdadeira meta do ser humano, sem dúvida, é buscar a felicidade. O Dalai Lama disse que esse é um direito inerente ao homem. Todo ser merece e deve buscar a felicidade. Mas o que é essa felicidade? Como nós podemos saber o que é essa real felicidade? Nós sabemos que existem grandes seres que atingiram um alto grau de iluminação. Entre eles nós temos o Buda, o Cristo e grandes seres que iniciaram as religiões, que são considerados os avatares, os bodhisattvas, aqueles que alcançaram um alto grau de realização e por isso mesmo de felicidade, porque quando eles conhecem a essência deles mesmos e do universo, quando eles alcançam a unidade da vida, quando eles veem exatamente a vida e percebem, têm uma percepção clara e real, isso é chamado de iluminação. Quando eles têm o satori, quando eles têm um samadhi, quando eles conseguem descobrir quem realmente eles são e a unidade que eles têm com todos os seres, eles nos trouxeram leis que são fundamentais para a nossa existência. A primeira lei, que é fundamental, que rege todas as outras e qual devemos ter absoluta percepção quando quisermos compreendermos a nós mesmos, ou seja, termos o autoconhecimento e conhecermos a natureza e o universo, é a lei da unidade. A lei da unidade é fundamental. Por quê? Porque a lei da unidade fala que nós somos uma só coisa, o universo e tudo que nele existe, seja a natureza, seja os seres conscientes ou inconscientes, seja a matéria orgânica ou inorgânica, tudo o que existe, tudo que pode ser percebido, visível e invisível, vem dessa raiz única, dessa coisa que a gente não pode nominar, desse absoluto, desse incognoscível, desse inominável, que muitos chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de tal. Cada um tenta chamar de um nome, mas é uma coisa que não tem nome, que não pode ser conhecida. É uma raiz desconhecida, a causa sem causa de tudo que existe. E ela está além do intelecto. Os filósofos de todas as linhas, sejam do Ocidente ou do Oriente, chegaram à conclusão que essa raiz é uma coisa que está além da compreensão humana. Então não adianta a gente tentar dizer que ela é branca, que ela é negra, que ela é onipresente, onisciente, superconsciente. Nós não podemos alcançar a totalidade dela. No Bhagavad Gita diz, o Senhor Krishna, quando ele diz do nascimento do universo, ele fala, de uma partícula do meu ser, eu criei todo o universo. Então, imagine, de uma partícula do ser, houve
o nascimento de todo o universo conhecido. Ao mesmo tempo se diz no Vedanta que o nascimento dos universos vem como se fosse uma inspiração divina, como se esse ser, digamos assim, que a gente tenta pôr de uma forma pessoal, antropomórfica, e isso também é uma coisa extremamente equivocada. Nós queremos fazer Deus à nossa semelhança, quando nós fomos feitos à semelhança dele, e isso vai ser aprofundado na nossa palestra. Diz que esse ser, quando exala, quando ele expira, ele traz os universos à existência. E quando ele inspira, os universos voltam ao repouso, ou voltam a, digamos assim, a invisibilidade, o que chamam em sânscrito de pralaya. O que também vem a trazer uma segunda lei, essa unidade que permeia todas as coisas, que a gente pode chamar de vida, pode chamar de consciência, pode chamar de Deus, pode chamar de a força, como é visto nesses filmes aí, eu tenho a força, você está com a força, que a gente pode chamar de Cristo, pode chamar de Buda, pode chamar de Krishna, não importa o nome que a gente dê. Essa força, que também é chamado em teosofia e na doutrina secreta de uma forma muito interessante, de aquilo, ou inominável, ou incognoscível, você pode chamar do nome que você quiser, ou pode até dizer que não tem nome, simplesmente fazer como os zen budistas, simplesmente apontar e ficar. Porque ele não está fora, ele não está dentro, ele não está acima, ele não está abaixo. Ele está em todas as coisas. Essa lei da unidade faz com que nós tenhamos causas fundamentais na existência e mudança de comportamento naqueles que atingiram essa unidade. Porque essa lei da unidade, ela vai mostrar que existe não uma união, nós não estamos unidos como um exército, vários soldados, nós somos uma coisa só, nós temos uma raiz comum, nós temos uma identidade comum, nós temos uma coisa comum entre nós, que é a nossa alma. Essa alma, que são as centelhas humanas, que são as mônadas, fazem parte dessa super-alma universal, que é uma vida. Seria como se fôssemos células de um mesmo corpo. Nós pensamos individualmente, mas se nós soubéssemos que somos células de um corpo, não pensaríamos só em função de nós, células, mas viveríamos em função dos sistemas e desse corpo, que é um todo organizado, que tem uma mente. No caso, o universo tem uma mente universal. Existe um logos, ou seja, existe um cosmos, existe uma organização autoconsciente, que é, digamos assim, patrimônio comum de todos os seres que chegaram àquela consciência e que também, de certa forma, pode ser alcançado por aqueles que tentam chegar a essa unidade, porque ela é parte comum da nossa essência verdadeira. Ou seja, nós, nesse universo, somos diferentes, somos separados, mas isso é uma ficção. É uma ilusão, como dizem os sânscritos. Isso é uma ilusão. É chamada ilusão da separatividade. E vai contrariamente à ideia de unidade. Enquanto eu pensar no meu ser pessoal, eu vou ficar preocupado com o meu emprego, com a minha vida, com os meus filhos, com o meu destino pessoal. Mas quando eu percebo que eu sou unido a todas as coisas, que eu tenho uma unidade com todos os seres vivos, isso traz um outro compromisso. Um compromisso de estar em harmonia com o que sou eu também, o eu no outro, o eu no ambiente, o eu na natureza. Isso traz uma outra visão de vida, isso muda a vida de uma pessoa que alcançou essa unidade com todos os seres. Por isso, aqueles que chegaram à principal meta de vida, que é o autodescobrimento, que é a noção de quem realmente são, eles começam a se purificar. Por quê? Porque eles começam a deixar de ter uma vida pessoal, eles começam a ter uma vida impessoal, ou seja, uma vida voltada para a humanidade, voltada para a natureza, voltada para a ajuda a todos os seres que ainda não chegaram a essa consciência. Disse que Buda, quando ele atingiu a iluminação, ele teve um insight em que ele podia ver a essência de todos os seres. Ele percebeu que todos os seres tinham essa semente adamantina que era um Buda adormecido. Então ele prometeu a si próprio que não entraria
no Nirvana, que seria, digamos assim, o summum bonum, em que ele poderia estar, digamos assim, com toda essa unidade só para ele, enquanto ele não conseguisse que todos os seres chegassem à condição de Buda. Ou seja, ele não seria totalmente feliz e não, diria assim, assumiria aquela felicidade, não provaria daquela felicidade toda, enquanto todos os seres não pudessem ir com ele a essa unidade de vida. E disse que esse seja um dos poucos fracassos que Buda teve, porque ele prometeu a si próprio que ele conseguiria até o fim do Kalpa, que todos os seres vivos entrariam com ele no Nirvana. Mas isso ele não conseguiu, porque o ser humano é extremamente egoísta. O ser humano ele pensa muito em si próprio e, digamos assim, a evolução humana não avançou tão rápido quanto precisava. Então ele pediu que a cabeça dele fosse destroçada em vários pedaços, já que ele não conseguiu, diz a sabedoria oculta, o seu intento. Mas essa divindade maior reuniu esses 10 pedaços e fez o que a gente chama na Cabala as 10 sefirotes, ou seja, representam a trindade, que é a trindade universal e a trindade no homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito, e existe a trindade espiritual que forma todas as coisas, né? Que a gente, em teosofia, chama de Atma, Buddhi, Manas, né? Que é a sabedoria, a bem-aventurança e essa felicidade que a gente está falando aqui, que é exatamente essa lei da unidade. Essa unidade, ela vem à diversidade e depois ela volta à unidade novamente. Então, a palavra universo talvez nos dê uma dica do que a gente está falando. Nós estamos no universo, esse uno no diverso, ou seja, o uno que vai se transformando em diversas coisas, mas que depois volta à unidade novamente. Então, o ser humano que vem num estado espiritual, que depois ele cai na matéria, se transforma em diversos seres, tem vários tipos de aprendizado, e aí vai colhendo vários tipos de ações, pensamentos, não é? Em que ele vai gerando o que a gente chama de karma, bom karma, mau karma, ele assim vai indo contra essa lei de equilíbrio da unidade também, até o momento que ele volta a essa unidade novamente. E as pessoas ficam perguntando, para que esse caminho de ida e retorno? Talvez porque o homem precise sair da inconsciência e voltar à supraconsciência. Voltar do não pessoal, passar pelo pessoal, para ir ao impessoal. O impessoal é quando o ser humano atinge o estado de um adepto, atinge o estado de um mestre. Não que ele não haja localmente, não que ele não tenha emoções ou pensamentos, mas as suas emoções, seus pensamentos, a sua vida não estão voltadas para si mesmos, estão voltados para o sistema como um todo, estão voltados para o universo, estão voltados para a unidade. Esse ser já não vive mais para si, ele não tem uma vida egoísta, ele tem uma vida totalmente altruísta. Todas as ações, todos os pensamentos são voltados para essa corrente única de vida, que a gente pode chamar de a força, pode chamar de aquilo, pode chamar de Buda, Alá, que a gente pode chamar de unidade de vida, e que a sociedade teosófica preserva no seu primeiro objetivo, que é a fraternidade humana. A fraternidade humana está calcada nesse primeiro objetivo da unidade. É na unidade em que a gente preserva e cria a união, cria a força. Existe um ditado que talvez exista em todas as línguas: a união faz a força.